Boa noite. Veja na edição de hoje do Jornal da Cidade. Final de semana agitado na região de Inhapim. 24 de abril, Dia Nacional da Família na Escola. Histórias do Padre Emérito Geraldo Homem de Faria. Essas e outras notícias você vê aqui no Jornal da Cidade. Nós voltamos em instantes. Alvarenga Eletromóveis, Rua Oswaldo Silva Araújo 86, telefone 3315-1641, Inhapim. Várias ocorrências foram registradas neste final de semana em Inhapim. No final de semana em Inhapim foram registradas várias ocorrências pela polícia, que deu uma sacudida na tranquilidade que havia acontecendo na cidade em semanas passadas, entre elas a apreensão de um veículo. Nós vamos conversar com o Tenente Dornelas, que vai nos dar maiores informações sobre as ocorrências ocorridas nesse final de semana aqui em Inhapim e região. A respeito das ocorrências nesse final de semana, em Inhapim e região, aconteceram de forma tranquila, dentro do normal. Nós tivemos o registro dentro de Inhapim, ocorrências de agressões mais simples e também uma apreensão de uma substância entorpecente, com encaminhamento do autor para a delegacia local. E fizemos ainda, em conjunto com a Polícia Civil, uma operação no Distrito do Alegre, onde fizemos abordagem visando principalmente o desarmamento. E também fizemos lá apreensões de 3 motos que estavam em situações irregulares, em razão principalmente do fato de um motociclista ter furado o bloqueio policial, quase passando por cima de um militar, do Cabo Gildo, e tentamos sair ao encalço deste motociclista. Não conseguimos, retornamos ao nosso trabalho no Alegre, fazendo então abordagem às demais pessoas que estavam no local em atitudes suspeitas. Feita aí as apreensões de 3 motos, com a documentação toda irregular, as pessoas sem habilitação e várias irregularidades outras nessas motos. Fizemos somente apreensões. Após, passamos pela Zona Boêmia, onde fizemos aí a apreensão de uma outra moto, também em situação irregular, e de uma Brasília. Brasília esta que a pessoa tirou a placa de uma outra Brasília, passando para esta que nós encontramos, configurando aí o crime pela adulteração de placa. E como que está a ação da Polícia Militar na cidade? A ação da Polícia Militar na cidade, nós procuramos fazer de uma forma legal, agindo aí sem exacerbar o direito de qualquer pessoa. Nós temos procurado fazer aí o melhor pela cidade e estamos, conforme já disse várias vezes, abertos ao diálogo no sentido que a população aproxime mais da Polícia Militar para trocarmos ideias, formarmos aí parcerias para que as pessoas saiam melhor amparadas pela segurança pública. Pais e professores se juntarão amanhã, dia 24 de abril, na campanha de melhoramento do ensino educacional. No dia 24 de abril, todas as escolas, tanto estadual quanto particular, vão se juntar com os pais, para que haja uma melhor qualidade de educação no ensino do aluno. Dia Nacional da Família na Escola. Vai ser um dia de muita expectativa. Nós estamos aguardando os pais com bastante ansiedade, esperando que eles venham participar desse dia que é muito importante para todos. Nós vamos manter a escola aberta durante o período integral e cada pai irá receber uma ordem que ele deverá cumprir na sala de aula ou mesmo no pátio. E às 10h30 ele deverá participar de algumas apresentações nas quais nós vamos enfocar a necessidade da família junto à escola para melhor desempenho das nossas crianças. E como que você acha que os pais devem ajudar seus filhos para que o ensino educacional seja melhor? Primeiramente, mandando os filhos à escola e cobrando para que eles cumpram
cumpra com seus deveres de estudante, observando se estão cumprindo com as tarefas escolares, se estão trazendo o material que a professora pede, observando o horário que a criança vai ter naquele dia para ver se ele está trazendo o material necessário. O pai não tem por obrigação de corrigir a tarefa do filho, mas ele tem por obrigação de observar se ele fez a tarefa. Dessa forma, ele vai estar contribuindo e muito. E a mais participando, vindo à escola sempre que possível, conversar com os professores para ver como é que está o relacionamento da criança com outras crianças, com a própria professora, com a direção da escola, com os demais funcionários, para ver o que pode ser feito para a melhoria do ensino. Quando pais e professores trabalham juntos, o desenvolvimento da criança é muito melhor. A programação da campanha se estenderá durante todo o dia. Por isso é importante que vocês, pais, compareçam. E veja a seguir histórias do Padre Emérito Geraldo Homem de Faria. Alvarenga Eletromóveis, Rua Oswaldo Silva Araújo 86, telefone 3315-1641, Inhapim. As gerações futuras estão garantidas quanto à história de Inhapim. O nome do responsável é o Padre Emérito Geraldo Homem de Faria. Aos 78 anos de idade, 52 de dedicação à igreja e muitos anos apaixonado pela literatura. Assim, surgiu a ideia de se escrever um livro sobre Inhapim. Como surgiu a ideia de escrever os livros que já foram publicados? Olha, o início remonta aos tempos do seminário. Desde o tempo do seminário, quando eu era estudante, nós tínhamos no seminário um jornalzinho interno e a gente correspondia sempre com aquele jornal, fazia a produção de artigos e foi tomando gosto pela literatura. Depois, o professor de português naquele tempo, no seminário, exigia que cada um lesse um livro para comentar na sala de aula. Então, aquilo despertou um gosto muito vivo pela literatura. E a gente leu muitos livros naquela época e sempre no correr da vida, de quando em quando, nós estamos lendo algum livro. Hoje, por exemplo, eu estou lendo aqui O Barão de Mauá. Está ali, aquele livraço ali. É uma história de um empresário no tempo do Império, mas uma coisa muito boa. De modo que a gente está sempre em contato com os livros, com a literatura, sempre em volta desses assuntos, e daí nasceu essa habilidade para fazer um livro. E sobre o livro Memória, de Inhapim, né? O senhor poderia citar para nós algumas passagens interessantes que aconteceu aqui em Inhapim? Bom, o livro Memória, ele está dividido em 4 partes, em 3 partes, aliás. A primeira parte é no tempo do descobrimento. A segunda parte, o momento atual. E a terceira parte, uma perspectiva do futuro. Então, na primeira parte de descobrimento aqui do Inhapim, tem muita coisa interessante. Por exemplo, os fundadores aqui de Inhapim, talvez poucos saibam disso. Vieram parar aqui no Inhapim para fugir da guerra do Paraguai naquele tempo. Eles embrenharam pelas matas adentro e vieram até aqui no Inhapim. E aqui fundaram o Inhapim. Então, um fato muito interessante, né? Eles fugindo da oportunidade de ir para combater no Paraguai, entraram para dentro das matas, né? E aqui estabeleceram a sua residência, cultivaram as terras, plantaram, colheram e ficaram morando aqui, fizeram aqui o patrimônio do Inhapim.
E como o senhor definiria o povo de Inhapim? Bom, o povo do Inhapim é um povo bom, dinâmico, trabalhador, né? Um povo cheio de fé, de religião, amor a Deus, amor ao próximo. É um povo especial, esse povo de Inhapim. É por isso que eu digo muitas vezes que aquele que bebe a água dessa terra não volta a beber de outro lugar, fica sempre aqui. Mas os projetos de Padre Geraldo são muitos. 3 livros já estão na forma. Mas a gente quer saber mais sobre os livros que o senhor já publicou. Olha, eu publiquei 4 livros já. O primeiro deles foi Memória, história sobre o Inhapim, sobre a nossa cidade, seu descobrimento e o tempo atual e uma perspectiva para o futuro. O segundo livro que eu fiz foi sobre a igreja, marcha e contramarcha da igreja. Este livro, ele descreve o caminho da igreja através dos tempos. Por todos os momentos que passou, momentos difíceis, momentos agradáveis e momentos também de aborrecimento e de sofrimento. E um terceiro livro que eu fiz foi um livro de conhecimentos gerais para ser usado em preparação para o vestibular. E estão todos 3 à venda. A marcha e contramarcha da igreja, Memória, e esse terceiro de conhecimentos gerais para o vestibular. E ainda tem uma coletânea de poesias que nós fizemos por ocasião da nossa boda de ouro de sacerdócio, marcando 50 anos de nosso sacerdócio. Eu fiz essa coletânea de poesias, canções e máximas, pensamentos, né? Então, são estes 4 livros que nós temos no comércio. O problema do livro é muito interessante. O difícil não é fazer o livro, não. O difícil é vender o livro. Porque fazer um livro exige tempo, muita dor de cabeça, não tenha dúvida, mas o pior é convencer o leitor a adquirir o livro e ler o livro. Tem muitos autores que têm muitos livros, mas poucos livros vendidos. Não é? Importante é fazer um livro que tenha saída, que tenha aceitação e que se propague facilmente no meio do povo. E como que é conciliar a vida de padre com a de escritor? Ora, veja bem, eu estou cuidando deste problema de escrever agora, depois de 50 anos de padre. Porque aos 50 anos de padre, a igreja libera o sacerdote. Ele não é mais candidato a reger uma paróquia, administrar uma paróquia, ele já completou a missão dele. Por isso é que agora, depois que eu fiz 50 anos de padre, que eu resolvi escrever alguma coisa. De certo modo, fiquei folgado dos trabalhos e arranjei uma outra ocupação. E a literatura é uma paixão do padre? Sem dúvida nenhuma. A literatura empolga todo mundo e quem gosta de ler, todo o tempo é pouco para dedicar-se a este ramo. A minha vida como sacerdote foi dedicada a 2 povos especialmente. Eu me ordenei em 1949, 52 anos atrás.
Fui vigário em Bom Jesus do Galho durante 12 anos e fui vigário em Inhapim 38 anos. Todo esse tempo em Bom Jesus e no Inhapim foi consagrado ao povo de Deus, um tempo dedicado à causa da religião e da fé. Foi um tempo de doação a essas duas localidades, consagrando de corpo e alma ao magistério, à paróquia e a tudo aquilo que o padre tem de enfrentar no cotidiano do seu apostolado. Encerrando estas entrevistas, eu queria agradecer muitíssimo à Rádio Clube, à TV Clube, e agradecer a toda a população, a todo o povo de Inhapim, por aqui estar vivendo há tantos anos, graças a Deus, amigo de todos, trabalhando para o bem da cidade, para o bem da comunidade. Foi uma vida consagrada a Deus e consagrada ao povo. Quero encerrar deixando o meu muito obrigado a todos e que Deus abençoe a comunidade de Inhapim. Daí, um exemplo de vida. O Jornal da Cidade encerra aqui mais uma edição. Nós voltamos amanhã às 7 da noite. Uma boa noite e até lá.